A transformação de Paulo, de perseguidor a escolhido por Deus. Meu Deus, eu me coloco agora diante da tua presença sabendo que há pessoas ouvindo estas palavras que estão exaustas de lutar sozinhas. Corações que carregam culpas, medos e lembranças que ainda doem. Vidas que já tentaram se levantar tantas vezes, mas sempre se viram puxadas para baixo de novo. Neste instante, peço que teu Espírito alcance cada uma delas. Que o consolo envolva o abatido, que a paz cubra quem está em guerra dentro de si mesmo, que o silêncio do céu acalme as vozes que não param de gritar na mente. Tu conheces cada lágrima derramada escondida, cada noite em que o travesseiro foi testemunha de uma dor que ninguém mais sabia. Sabes das tentativas de parecer forte, quando por dentro a alma já não suportava mais. É nesse lugar de fragilidade que a tua graça se manifesta com poder. Por isso clamo agora. Quebra as correntes invisíveis que aprisionam, derruba as muralhas do orgulho que impedem a entrega, remove o peso que sufoca e faz florescer esperança no coração que já não acreditava mais. Há quem esteja ouvindo e acreditando que não merece ser amado, que o passado o desqualifica, que não existe recomeço. Mas a cruz já foi suficiente. A prova maior de amor já foi dada. Tu não pedes perfeição como moeda de troca. Tu ofereces transformação como presente. Que essa verdade invada agora o íntimo de quem participa desta oração. Que a certeza de ser aceito traga alívio. Que a convicção de ser chamado, mesmo em meio às falhas, renove as forças. Peço também que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que o medo de errar seja vencido pela convicção de que não caminhamos sozinhos. Que o vazio que parecia sem resposta seja preenchido pela tua presença real. Ainda que a situação externa não mude de imediato, que a atmosfera interna seja mudada agora. Que o coração perceba que existe uma mão estendida, um cuidado constante, um amor que não falha. Muitos que me ouvem já tentaram apagar lembranças dolorosas sem sucesso. Já decidiram recomeçar por conta própria e fracassaram. Já desistiram de acreditar que podem mudar. Mas o teu amor não desiste. O teu cuidado não se cansa. Tu és capaz de transformar feridas em testemunho, lágrimas em sementes de recomeço, quedas em degraus para uma nova vida. Que esta pessoa entenda que não precisa carregar sozinha o fardo do que passou. Existe alívio disponível agora. Existe descanso para a alma cansada. Existe refúgio seguro para o coração que não aguenta mais. Que esta oração seja como a luz que brilhou no caminho de Paulo. Uma luz inesperada, capaz de derrubar certezas humanas e abrir espaço para uma nova visão. Que essa vida sinta como se algo invisível começasse a remover o peso dos ombros, como se o ambiente se tornasse mais leve, como se uma presença amorosa tomasse conta do lugar onde está. Que essa experiência não seja apenas palavras ou sons, mas encontro real com a tua graça. Neste momento, declaro que a culpa perde o poder. A vergonha não será mais guia. O desespero não terá a última palavra. Onde havia acusação, entra o perdão. Onde havia condenação, surge liberdade. Onde havia morte interior, nasce de novo a vida. Que essa verdade penetre fundo no coração de quem me ouve e plante a convicção de que um novo tempo começa agora. Não é coincidência que esta pessoa esteja aqui. Não é acaso que ela tenha parado para escutar esta oração.
Foi o teu Espírito que a trouxe até aqui, porque há um plano maior, há promessas que ainda não se cumpriram, há um futuro preparado que ela ainda não conhece. Que essa percepção gere fé, que essa fé desperte coragem, e que essa coragem seja suficiente para dar o próximo passo, acreditando que nada está perdido. E assim, em meio a lágrimas ou em meio a silêncio, que essa vida sinta que está sendo carregada no colo, que não precisa provar nada para ser amada, que não precisa resolver tudo sozinha para ser aceita, que basta abrir o coração para que a transformação comece. A partir de agora, que cada respiração seja lembrança de que existe graça. Que cada batida do coração seja sinal de que ainda há esperança. Que cada instante seja visto como oportunidade de um recomeço. Eu sigo orando, porque sei que este é o momento em que o coração precisa ser mergulhado mais fundo na tua presença. Há tantas vozes lá fora tentando ditar quem somos. Há tantas memórias tentando aprisionar a identidade no passado, mas eu declaro que agora esse coração está diante da voz que realmente importa. O Deus que transforma perseguidores em anunciadores, o Deus que derruba para levantar de novo, o Deus que escolhe o improvável e o torna vaso de honra. Tu sabes quantos carregam marcas que nunca cicatrizaram, lembranças que voltam como feridas abertas. Alguns tentam esquecer, outros fingem que superaram, mas dentro da alma ainda existe uma batalha. Eu clamo para que nesse instante a tua graça invada cada memória de dor e cada episódio que deixou cicatrizes profundas. Que a tua presença seja bálsamo onde houve violência, rejeição, abandono. Que a tua luz ilumine os cantos mais escuros da mente, assim como iluminou o caminho de Saulo, tornando impossível continuar vivendo da mesma maneira. Não deixes que essa vida permaneça presa em rótulos de fracasso. Não deixes que ela continue acreditando que o erro a define. Assim como Paulo foi conduzido pela mão, mesmo sem enxergar, conduze também esse coração agora. Que mesmo sem todas as respostas, exista confiança de que há uma direção segura, de que existe um propósito escondido no processo. Se Paulo precisou enfrentar 3 dias de silêncio, talvez quem ora comigo também esteja passando pelo silêncio do céu, sem entender, sem ver, sem sentir. Mas eu oro para que essa espera não seja interpretada como abandono, e sim como preparação. Traga libertação dos pensamentos que acusam, das vozes que dizem: você não é digno, você não merece, você falhou demais. Que a mente agora seja lavada pela verdade do Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve queda, existe oportunidade de levantar. Onde o passado diz, não tem mais jeito, o Senhor responde, ainda há futuro. Eu oro por coragem para soltar o que não pode mais ser carregado. Coragem para admitir fragilidade, coragem para confessar dependência, coragem para entregar o controle. Que essa alma entenda que não precisa se apresentar perfeita diante de ti, porque a perfeição nunca foi o requisito, sempre foi a entrega. A tua força se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Que agora correntes invisíveis se quebrem, que prisões emocionais se abram, que todo peso de rejeição seja substituído por certeza de amor. Que as marcas do passado não sejam apagadas, mas transformadas em testemunho vivo. Aquilo que antes era motivo de vergonha, seja motivo de esperança para outros. Que essa vida descubra que a dor não é fim, mas matéria-prima para uma nova história. Eu peço que essa alma sinta o toque que Paulo sentiu quando caiu no chão, quando perdeu o controle e foi confrontado pela luz.
que entenda que até mesmo o tropeço pode ser graça disfarçada, que até mesmo a queda pode ser início de recomeço. Porque a queda de Paulo não foi fim, foi ponto de virada. Que a queda dessa pessoa também seja transformada em encontro, em transformação, em renascimento. Eu declaro sobre essa vida que a cegueira do passado não definirá os próximos passos. Mesmo que por um tempo não veja o que vem pela frente, que seja guiada pela fé, passo após passo, como Paulo foi guiado até Damasco. E quando chegar o tempo certo, que os olhos se abram e enxerguem o que antes parecia impossível. Que esse coração aceite ser vaso escolhido, mesmo sem entender porquê. Que aceite ser amado, mesmo sem sentir que merece. Que aceite ser chamado, mesmo sem ter todas as respostas. Porque o Deus que escolheu Paulo antes da mudança é o mesmo que escolhe hoje, aqui e agora. E assim eu oro, pedindo que essa vida não apenas escute palavras, mas sinta transformação real. Que o desespero dê lugar à esperança, que a fraqueza se torne espaço para a força e que a fé se levante como chama, que não pode mais ser apagada. Amém. Agora eu quero que você respire fundo e venha comigo para dentro da história de Paulo. Porque essa não é apenas uma narrativa antiga, escrita em páginas que ficaram no passado. Essa é uma história viva, que ainda ecoa até hoje. Porque o mesmo Deus que agiu no caminho de Damasco continua agindo no caminho da sua vida. A Bíblia diz em Atos 9 que Saulo estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era movido por ódio, por convicção distorcida, acreditando que estava certo. E aqui está algo que precisamos reconhecer. Nem sempre a gente erra por estar afastado de tudo. Às vezes, a gente erra acreditando que está servindo a Deus, acreditando que está no controle, acreditando que sabe o caminho. Saulo não era um ignorante qualquer. Ele era zeloso pela lei, estudioso, respeitado. Aos olhos humanos parecia alguém que jamais mudaria. Mas é exatamente aí que a graça se manifesta. Deus não se intimida com corações duros. Ele não se afasta de quem parece inalcançável. Ele escolhe justamente os improváveis para mostrar que sua força é maior do que qualquer resistência. No caminho para Damasco, uma luz vinda do céu cercou Saulo. A luz não pediu licença, não esperou ele se arrepender, não exigiu condições. Ela simplesmente veio. E foi tão forte que derrubou o homem que até então derrubava tantos outros. E ali no chão, sem armas, sem controle, sem voz de autoridade, Saulo ouviu a pergunta que ecoa até hoje: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Note a delicadeza dessa pergunta. Não foi uma acusação de condenação, foi um convite à consciência. Foi Jesus chamando pelo nome, repetindo 2 vezes, como quem deseja intimidade, como quem insiste em um diálogo. Isso mostra que antes de qualquer transformação, Deus busca relacionamento. Antes de confrontar o pecado, Ele chama o coração. Antes de exigir mudança, Ele revela amor. E Saulo, confuso, perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta mudou para sempre a sua vida: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Nesse instante, todas as convicções de Saulo ruíram. Ele acreditava estar defendendo a fé, mas na verdade estava atacando o próprio Filho de Deus. E aqui está a grande lição. Quantas vezes nós também lutamos contra aquilo que Deus está tentando fazer? Quantas vezes resistimos a processos, fugimos de mudanças,
Insistimos em caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que nos afastam do plano real do Senhor. Assim como Saulo, muitas vezes nos cegamos com a própria certeza. Depois da queda, Saulo foi levado cego até Damasco. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias de silêncio absoluto. E esse detalhe é profundo. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é tratamento. A cegueira temporária não foi castigo, foi cura. Ele precisou perder a visão natural para ganhar visão espiritual. Ele precisou parar de olhar para fora, para finalmente olhar para dentro. Talvez você esteja passando pelo seu tempo de silêncio, talvez não veja nada diante de você, não entenda o que está acontecendo, não consiga interpretar os sinais. Mas lembre-se, se até Paulo precisou passar por dias de escuridão, talvez essa seja também a estrada que vai preparar você para algo maior. Enquanto Saulo estava em silêncio, Deus falava com Ananias. Veja a beleza desse detalhe. Mesmo quando você não entende nada, o céu continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você chora, Deus já move alguém em sua direção. Enquanto você espera, Deus já prepara os recursos que vão te levantar. Enquanto você se sente esquecido, o céu já escreveu o próximo capítulo da sua história. Ananias, quando ouviu a ordem de ir até Saulo, hesitou. Ele sabia quem Saulo era, sabia do perigo, sabia da crueldade. Mas Deus respondeu com uma frase que atravessa os séculos. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos 9:15. Um vaso escolhido. Não porque era perfeito, não porque merecia, mas porque Deus decidiu. Essa é a essência da graça. Não somos escolhidos pelo que fizemos, mas pelo que Deus sonhou em fazer através de nós. E eu quero que você guarde isso agora. Você também é um vaso escolhido. Ainda que o mundo olhe para o seu passado e veja falhas, ainda que pessoas só enxerguem suas limitações, ainda que a sua própria mente diga que não dá mais, o céu olha para você e diz: eu vejo o propósito. Paulo se levantou transformado. De perseguidor, se tornou pregador. De alguém que espalhava medo, passou a espalhar esperança. De um homem que caminhava na escuridão, nasceu um apóstolo que carregava luz. E isso não aconteceu porque ele era bom, mas porque ele foi alcançado pela bondade de Deus. Talvez você ainda não veja o que pode se tornar, mas o processo já começou. Talvez você ainda esteja nos dias de silêncio, mas Deus já te chama pelo nome novo. Talvez você ainda carregue marcas do passado, mas o céu já decretou o futuro. A vida de Paulo nos mostra que a transformação verdadeira não acontece no conforto, mas no confronto. Ele foi confrontado pela luz, confrontado pela verdade, confrontado pelo silêncio. Mas de cada confronto nasceu uma nova versão. E é isso que Deus está fazendo com você também. Se o processo está doendo, lembre-se, não é castigo, é preparação. Se o silêncio incomoda, entenda, não é ausência, é cuidado. Se a queda te humilhou, saiba, não foi fim, foi início de um novo chamado. O mesmo Deus que enxergou o apóstolo em um perseguidor é o que hoje olha para você e enxerga chamado em meio ao caos. Ele vê destino onde você só vê dor. Ele vê futuro onde você só enxerga falhas. Ele enxerga vaso útil onde você só percebe cacos. E a pergunta é: você está disposto a se deixar transformar? Está disposto a soltar o controle, a permitir que o Espírito Santo quebre o que precisa ser quebrado e refaça com mais beleza ainda?
Paulo precisou cair para ser levantado. Precisou ser silenciado para aprender a ouvir. Precisou ser cegado para finalmente enxergar. Talvez você esteja exatamente nessa etapa, mas saiba, se Deus começou essa obra, Ele vai completar. A estrada de Damasco não foi o fim da jornada de Paulo, foi o ponto de virada. A sua estrada também pode se tornar hoje o cenário de uma transformação eterna. Pai amado, agora que a Tua palavra foi liberada e a história de Paulo falou profundamente conosco, eu me coloco diante de Ti para interceder por cada pessoa que acompanhou essa mensagem. Tu sabes quem está do outro lado, ouvindo cada palavra com o coração aberto, talvez sentindo que também precisa de uma virada, de um novo começo. Eu oro para que tudo o que foi dito aqui não se perca, que nenhuma semente lançada seque ou seja arrancada. Que esta oração seja como o selo daquilo que o Teu Espírito já começou a realizar. Que a fé que brotou nesse coração não seja apenas um sentimento passageiro, mas se torne convicção, se torne raiz profunda que resiste às tempestades. Pai, eu peço que a mesma graça que alcançou Saulo naquele caminho de Damasco alcance agora essa vida. Que a luz que brilhou sobre ele e derrubou suas resistências brilhe sobre este coração que ora comigo. Onde havia medo, derrama coragem. Onde havia culpa, derrama perdão. Onde havia vazio, derrama propósito. Onde havia escuridão, derrama claridade espiritual. Eu declaro, em nome de Jesus, que esse tempo não será em vão. Que quem ora comigo agora não sairá do mesmo jeito. Assim como Paulo se levantou com uma nova identidade, que essa pessoa se levante espiritualmente com uma nova visão de si mesma e de quem tu és. Que ela saiba, ainda que as circunstâncias não mudem de imediato, que dentro dela algo já foi transformado. Senhor, eu peço que todo o peso do passado caia por terra agora. Que cada acusação que ainda ecoa na mente seja silenciada pela Tua verdade. Que cada voz de inferioridade seja calada pela voz do Espírito que declara: você é meu, você é escolhido, você não foi esquecido. Que essa pessoa sinta agora o Teu amor, envolvendo cada parte do ser, cicatrizando feridas antigas e restaurando áreas que pareciam perdidas. Assim como Paulo recebeu um novo nome e um novo chamado, que essa vida também receba clareza de propósito. Que ela entenda que o que parecia fim é apenas o início. Que a queda não é derrota, mas preparação para se levantar mais forte. Que a dor não é sinal de rejeição, mas instrumento de transformação. Que o silêncio não é abandono, mas cuidado para ouvir a Tua voz com mais nitidez. Eu oro para que os olhos espirituais sejam abertos, que essa pessoa enxergue além do que é visível, que consiga perceber o Teu mover mesmo nas pequenas coisas, que consiga acreditar, ainda que o cenário diga o contrário, que tenha forças para perseverar, ainda que a espera seja longa, que encontre paz na certeza de que não caminha sozinha, porque Tu estás ao lado em cada passo. Pai, eu oro agora por libertação. Que correntes invisíveis sejam quebradas, que medos enraizados sejam arrancados, que a vergonha seja substituída por confiança, que o coração pesado seja trocado por leveza, e que cada lágrima represada se transforme em testemunho de vitória. Eu selo este momento com o sangue de Jesus, declarando que não há acusação do inimigo que prevaleça contra essa vida, que a cruz é suficiente, que a graça é abundante, que o Teu amor é irresistível, que daqui em diante essa pessoa viva como Paulo viveu,
não mais debaixo do peso do passado, mas na liberdade de quem foi alcançado. Que ela entenda que é vaso escolhido, instrumento precioso, alguém que o Senhor decidiu levantar para refletir a tua glória. E assim, em nome de Jesus, eu declaro recomeço, declaro restauração, declaro vida nova. Que cada palavra liberada aqui encontre morada no coração e produza frutos eternos. Amém. Você não chegou até aqui por acaso. Se essa oração e essa reflexão falaram ao seu coração, saiba que foi o próprio Espírito de Deus que te conduziu até esse momento. Nada acontece por coincidência quando se trata da graça. Assim como Paulo teve o encontro que mudou toda a sua trajetória, este pode ser o início da sua própria transformação. Se você sentiu que essa mensagem te tocou, declare em fé nos comentários: eu creio. Essa pequena atitude tem um poder enorme, porque é uma forma de romper o silêncio espiritual e afirmar diante do céu e da terra que você recebeu essa palavra. Quando você escreve, você registra não só aqui, mas também no seu coração, que algo novo começou. Compartilhe também este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está no limite e precisa ouvir que ainda é possível recomeçar. Você pode ser instrumento para que a mesma luz que alcançou Paulo alcance outras vidas. E se este momento trouxe paz ao seu coração, inscreva-se aqui no canal para continuar caminhando conosco em novas orações, reflexões e palavras que edificam. Aqui você nunca estará sozinho. Sempre haverá uma mensagem preparada para te lembrar do amor de Deus. Volte a este vídeo sempre que precisar. Use cada palavra como um lembrete de que você é visto, é amado e é escolhido. Assim como Paulo, você também tem um chamado, mesmo que ainda não consiga enxergar claramente. O processo pode ser difícil, mas o fim sempre é vida abundante e propósito renovado. Que a paz do Senhor permaneça sobre você, sobre sua casa e sobre todos os que você ama. Que essa semana seja marcada por novos sinais de recomeço e que cada passo seu seja guiado pela certeza de que a mesma luz que brilhou em Damasco continua brilhando sobre o seu caminho hoje. Fica com Deus